Ah, certo. Ô, Maciel, pergunta. Sim. Posso depois compartilhar esta reunião nas minhas redes sociais, se eu quiser? Eu acredito que sim, porque é uma cerimônia pública, a menos que o doutor Antônio veja algum impedimento. É uma cerimônia pública e nós vamos divulgar o vídeo também no YouTube, então não vejo o impedimento, doutor Antônio, de ser compartilhado, né? Isso, pode compartilhar. Eu Sem problema. já iniciei, então, a gravação da reunião. A partir desse momento, a reunião está sendo gravada. E saúdo a todos os presentes. Ok. E para fazer a abertura, então, da reunião, passo a palavra para o excelentíssimo senhor doutor Antônio Augusto Tenório de Moura Filho, nosso juiz eleitoral, aqui da 115, Zona Eleitoral. Doutor Antônio, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todos os representantes dos partidos políticos envolvidos nessa eleição municipal de 2020, os representantes das emissoras de rádio que abrangem os municípios de Condor, Panambi, Santa Bárbara do Sul e Saldanha Marinho. Iniciamos, então, a reunião a respeito da distribuição das inserções da propaganda de rádio nos municípios que são abrangidos por essa 115ª Zona Eleitoral, conforme o artigo 44 e seguintes da Lei 9.504 e 48 seguintes da Resolução 23.610 de 2019. Pode dar seguimento, Marcelo, já que essa reunião, na verdade, ela tem uma característica mais técnica do que jurídica, né? Então, puder dar seguimento à distribuição dos horários. Muito obrigado, doutor Antônio. Desde logo, de imediato, vou compartilhar aqui, então, a tela com a ata da nossa reunião. A ideia é que a gente possa ir fazendo rapidamente a leitura da ata, que não houve até então nenhum registro de algum item que não houvesse concordância. 5 dias do mês de outubro, 13h30, realizou-se reunião virtual através do aplicativo Zoom para tratar da propaganda eleitoral no rádio e elaboração do plano de mídia referente ao município de Panambi. Excelentíssimo senhor... Sim, verdade, eu falei. Também o excelentíssimo senhor doutor Daniel Maccioni, excelentíssimo promotor de justiça e promotor eleitoral aqui da nossa 115 Zona. Também o senhor Maciel, chefe de cartório, os representantes dos partidos, abertos os trabalhos pelo excelentíssimo doutor Antônio, esclarecendo que nós, daqui da 115 Zona, somos os responsáveis, então, pela propaganda nos meios de comunicação. Essa informação ela é pertinente na medida em que alguns municípios têm mais de uma zona eleitoral, que não é o nosso caso. Propaganda veiculada em rede no rádio. Nós não temos emissora geradora de TV aqui na nossa 115 Zona Eleitoral, então a nossa propaganda gratuita é feita em rádio. Horário destinado à propaganda gratuita, então das 7 da manhã até as 7h10 da manhã, e também do meio-dia ao meio-dia e 10, do dia 9 de outubro até o dia 12 de novembro, totalizando 35 dias. Nesse ano, a propaganda em rede, exclusivamente para o cargo eleição majoritária. Não tem propaganda em rede para vereador. Em relação à distribuição do tempo, desses 10 minutos às 7 horas e 10 minutos ao meio-dia, nos termos da Lei 9.504 e também da Resolução 23.610, 10% do tempo é distribuído igualitariamente, ou seja, 1 minuto é distribuído igualitariamente para as 4 concorrentes, e aí nós vamos ter 15 segundos para cada um deles, e os outros 90% distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados. Considerando, no caso das coligações, o resultado da soma dos representantes dos 6 maiores partidos que integram a coligação. Nós não temos nenhuma coligação com mais de 6 partidos.
A distribuição do tempo será feita por meio do sistema horário eleitoral desenvolvido pelo TSE. E a ordem de veiculação no primeiro dia, a ordem de aparição no primeiro dia será adiante sorteada. Sobre as emissoras geradoras do horário eleitoral em rede, eu conversei já antes dessa reunião com as 4 emissoras que nós temos em Panambi, e houve um acordo, então, entre essas 4 emissoras. Na eleição de 2020, de 9 de outubro até 12 de novembro, a Rádio Sorriso FM vai ser a emissora geradora desse ano, e as outras 3 emissoras entram em cadeia. Os senhores devem lembrar que em eleições anteriores, eu tenho dúvida se eu não estou travado aqui, com o meu vídeo travado. Alguém bem, ó. Certo. Os senhores devem lembrar que em outros anos, durante os 35 dias eram divididos entre as 4 emissoras. Então, nós tínhamos um período de 9 dias, era uma emissora geradora, depois a segunda, depois a terceira, e durante a propaganda nós tínhamos essa mudança. Isso, na prática, às vezes gerava alguma dúvida, especialmente quando chegava no último dia, primeiro dia na emissora nova. Então, para evitar isso, evitar problemas, conversando então com as 4 emissoras, houve esse acordo. Nessa eleição, a Sorriso vai fazer a geração de toda a propaganda em rede, os 35 dias. Depois, lá na próxima eleição municipal, a emissora NWPAN FM. 2028, a Clube, ó, porque está invertido, Clube FM. E depois, em 32, a Rádio Sul Brasileira AM. Pode parecer longe, 2032, mas nós estamos falando de 12 anos. Eu já estou em Panambi há 14, então passa rápido, podem ter certeza. Se houver a qualquer tempo algum item que precise ser discutido melhor, fiquem à vontade para fazer a interrupção. O local para entrega dos materiais... Maciel? Sim. Maciel. Então, nós entregamos o material só para a FM. Só para Sorriso, isso. Do programa em rede. Tá. Da propaganda em rede. Nós já vamos esclarecer isso, presidente Nara. Então, o local para entrega do material da propaganda em rede, que é da eleição majoritária, para propaganda em rádio, na Sorriso FM, na rua 7 de setembro, 266, Conjunto A. Marcelo, tu falavas antes de fazer o envio pela internet, por e-mail? Tá. Pode. Está ligado o microfone aqui? Pode ser por e-mail ou pode ser também pelo pendrive, né? Só combinar. É porque daí a gente imagina que o adequado é uma forma só. Ou um ou outro. Se deixar as duas formas, ficaria em dúvida. Uhum. Não, pode ser por e-mail, então. Só que tem que ser até aquele horário previsto. A gente vai falar depois. Algum dos senhores representantes de partidos de coligações não concorda com o envio por e-mail das mídias e dos programas? Morcelli, qual e-mail que a gente pode mandar? Tá, e depois eu volto aqui, então. Marcial, Bom, sim, nós concordamos com essa questão por e-mail, naturalmente, eu acho que os outros ficaram nesse mesmo sentimento também, mas eu me preocupo só com a forma da confirmação do recebimento, tá? Que eu acho que a gente precisa estipular alguma maneira, um e-mail confirmando o recebimento, que deva ser enviado até um prazo, por exemplo, se o prazo de entrega é 17 horas, que seja até às 17h30 enviado um e-mail com a comprovação do recebimento, ou que se estipule um prazo anterior e que até às 17 possa ser enviado isso, alguma ferramenta para que a gente tenha a certeza do recebimento, entendeu? Morcelli, tu acredita que às 5 horas da tarde vocês vão estar atentos
para esse recebimento dos e-mails. Né? Até às 5, E aí, né? então, até às 5h10, vocês já dariam essa resposta. Sim, não, eu acho que no momento em que tu recebe, né, só tem que ver se tem qualidade o áudio, né? E já daria no próprio e-mail ali, já daria um ok de recebimento. Marcel? Sim. Posso falar, Marcel? Sim. Marcel, a questão de ser só por e-mail, isso não pode nos trazer algum problema, de repente, se não tiver internet, às vezes falha a internet nesse momento, próximo de você mandar, poderia ter as duas opções, e-mail ou entregar com pendrive lá até aquele horário? Eu não vejo problema. Então, seria preferencialmente por e-mail, e havendo problemas técnicos, também presencial na emissora. Mesmo horário presencial na emissora, poderia ser? Seria daí uma exceção à regra? Seria uma exceção à regra. De fato, a gente às vezes enfrenta problemas de internet aqui. Marcelo, de acordo? Não, pode ser. Ou pendrive, então. Ou e-mail, só respeitando o horário sempre. Rua 7 de Setembro. 266. Conjunto A. Enquanto o Morcelli confirma, então, o e-mail aqui da emissora... A questão... Desculpa, a questão que o Rafael colocou é bastante importante. Vai ficar acertado uma forma de a gente ter certeza que receberam esse e-mail? Sim. Só um instante, doutor Delcio. aniele@sorrisofm. Conforme eu botei ali, está certo, né? Faltou um BR. A sugestão, então, senhores, local de entrega dos materiais. Sorriso FM, então, da propaganda em rede. Através do e-mail aniele@sorrisofm.com.br, sendo obrigatória a resposta ao e-mail enviado até às 17h10, confirmando o recebimento. Alternativamente, a entrega pode ser feita presencialmente na sede da emissora na 7 de setembro. Senhor Rafael, o senhor acha que ficou bom assim? Eu entendo que sim, só eu preciso adicionar uma pequena informação. É necessário que nós cadastremos um e-mail da onde será originado cada um dos programas, para evitar que alguma outra pessoa envie um e-mail no lugar. Sim, isso vai ser visto na sequência já. Obrigado. Para as inserções de rádio, e aqui, senhora Nara, tem essa observação. Os materiais deverão ser entregues diretamente em cada uma das emissoras sediadas no município. O partido deve efetuar a entrega por representantes das agremiações credenciados junto à emissora nos moldes do anexo 1. Então, vamos por partes. Aqui, senhor Rafael, o partido tem que fazer o cadastramento dos seus representantes e junto, então, já vai informar qual é o seu e-mail que vai ser utilizado para enviar a propaganda. Então, somente serão consideradas válidas as propagandas recebidas desse e-mail previamente cadastrado. E aqui nós temos, então, senhora Nara, que as inserções têm que ser entregues em cada uma das emissoras. São duas coisas diferentes. Propaganda em rede para vereador, para prefeito, das 7 às 7h10, do meio-dia ao meio-dia e 10. E outra coisa são as inserções, que são... Isso, aquelas inserções de 30 segundos ao longo do dia. Outra coisa que eu posso falar? Sim. Por exemplo, o programa das 7 horas da manhã e do meio-dia tem que ser entregue às 17 horas do dia. Já vamos falar isso aí também. Já vai estar escrito. É importante deixar registrado, deixar escrito essas informações. Então, aqui tem lá... local para recebimento das inserções. Na Sorriso, na 7 de setembro, ou através do e-mail aniele@sorriso.
Neri Biavati, na NWPAN, fisicamente lá na Alfredo Brenner, correto? Ou neribiavati@gmail.com. Neri Biavati com 2 T's, o Biavati, né? Ok. Rádio Clube FM, já deixou registrado aqui, financeiro@clubenortegaúcho.fm.com.br, correto? Está com o áudio desativado aqui. Vamos ver se o pessoal... Correto, pode ser esse endereço aí. Você chegou agora? Sim. Pode ser esse endereço aí. financeiro@clubenortegaúcho.fm.br. Nós vamos mandar a confirmação do recebimento do material. Perfeito, obrigado. Rádio Sul Brasileira, na General Osório 276. E também o Diogo gostaria de informar os e-mails, Diogo. Beleza, Marcel, tudo bem? Boa tarde. Eu posso te confirmar depois. Eu vou disponibilizar três e-mails que a gente tem disponível aqui para evitar qualquer tipo de problema. Eu vou te mandar pelo WhatsApp depois, pode colocar. Pode ser? Eu quero que te passe agora. Perfeito. Então já está anotado aqui por e-mail também. E aí depois, antes de fazer o envio da ata, eu incluo essa informação. Se quiser me mandar pelo WhatsApp... Já vou te mandar pelo teu WhatsApp. Perfeito. Já estou te mandando. Corrigir a ata ali, tá Rádio Sul Brasileira. Marcial. Bem observado, bem observado. Muito obrigado. Obrigado, Delcio. Diogo, assim que eu receber o teu e-mail aqui, tu me avisa, teu WhatsApp? Me avisa, por favor, que daí eu já atualizo. Eu estou te mandando. Senhora Nara, ficou clara essa diferença da propaganda em rede e das inserções? Senhora Nara, depois nos confirma, então, o entendimento aí da diferença da propaganda em rede e das inserções. Propaganda eleitoral mediante inserções. Igualmente, do dia 19 de outubro até 12 de novembro, 70 minutos diários. Essa, inclusive, aos domingos. Propaganda em rede para majoritária de segunda a sábado. Inserções, inclusive, aos domingos. O tempo vai ser calculado na proporção de 60% para prefeito, 40% para vereador, distribuído em 3 blocos, das 5 às 11, das 11 às 18 e das 18 às 24. Só vou copiar aqui os e-mails que a Rádio Sul Brasileira informou. Marcel. Sim. Deixa eu aproveitar. Teve um partido que me perguntou na questão desses blocos se a emissora é possível ela semanalmente ou de 10 em 10 dias divulgar a grade com os horários em que saiu esses comerciais. Tu acha interessante isso ou não? A legislação não obriga, seria uma possibilidade se a emissora tiver condições. Me parece que em tempos de transparência não é errado, não é ruim, mas não vejo na legislação previsão legal, exigência disso. Né? Gostaria de dizer que as coligações têm que dizer bem certo qual é os dias de divulgação dos programas e também dos esportes, né? Se for para mais de um dia, né? Deixar registrado isso. Tem que deixar registrado isso pelo e-mail ou quando levar o pendrive. Ok? Ok?
Podemos seguir? Dias com jornada esportiva. Ô, Marcel. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Rádio Sul Brasileira, há 58 anos, no dia de finados, dia 2 de novembro, ela silencia os seus microfones. Isso é algo que vem já desde a época da minha família, muito antigo. É uma homenagem pelo dia. Esse ano eu não poderei? Não sei responder. Vou pedir... Creio eu que não, né? Em função da lei, né? Vou pedir que o doutor Antônio, nosso juiz eleitoral, avalie essa questão e, se puder, antes do final da reunião, já responder essa pergunta, para a gente ter já registrado isso. Doutor Antônio, Vossa Excelência, gostaria de comentar essa pergunta? Diogo, eu vou conversar depois com o doutor Antônio. Pergunto porque é uma coisa muito particular da família, né? Pela empresa, e nunca foi... Os microfones sempre foram silenciados. Se existe alguma questão ou se a lei vai me obrigar eu, nesse dia, estar aberto normalmente por causa da propaganda eleitoral. Eu vou conversar com o doutor Antônio, Diogo. Doutor Antônio, Vossa Excelência nos ouve? Doutor Daniel Maccioni nos acompanha também? Oi, acompanho. Eu não sei, na verdade, assim, confesso que eu nunca tinha me deparado com esse tipo de situação, mas creio que a lei trabalhe com a situação de obrigatoriedade, né? Até porque tem, pelo que eu sei, né, a questão de compensações tributárias do sistema, algo nesse sentido, né? Então, em princípio, se deveria. Mas eu até entendo, talvez, a situação singela, né? Porque a eleição nunca foi realizada, pelo menos desde 1990, né? Nessa data, né? Então, talvez tenha esse problema. Diogo, a minha sugestão é que, como se trata de uma questão específica, a gente converse depois com o doutor Antônio, porque isso não precisa ficar registrado nessa reunião, porque se trata de algo específico, particular da Rádio Sul Brasileira. Pode ser, Diogo? Ok, sem problema. Agradeço a compreensão. Dias com jornada... Dias com jornada esportiva. Nos dias com jornada esportiva, a veiculação prevista para o terceiro bloco pode ser estendida até as 2 horas, se houver concordância nesse momento. Os senhores concordam? Pela prática, isso já foi feito em outros anos, porque especialmente a Rádio Sul Brasileira tem a transmissão aqui em Panambi de jornada esportiva. Isso já foi feito, não seria novidade. Então, a minha sugestão é que sim, a gente repita o que foi feito em anos anteriores. Estamos todos de acordo? Posso deixar registrado que sim? Vou entender, então, o silêncio. Vou entender, então, o silêncio. Vou entender, então, o silêncio como concordância. Depois, ao final, eu faço uma espécie de chamada individual aí para confirmar os termos da ata. Então, nos termos do artigo 52 da Lei 9.504, aqui a sugestão: podemos estabelecer a adoção do sistema horário eleitoral da Justiça Eleitoral, que toma por base a inserção padrão de 30 segundos. Aqui é importante, atenção, por favor.
Nós estamos sugerindo manter, a exemplo de eleições anteriores, o padrão de inserção de 30 segundos. Essa questão é importante porque a legislação prevê que os partidos podem solicitar que as inserções sejam agrupadas em até 1 minuto, ou seriam 2 inserções juntas, faz uma inserção só de 1 minuto. Na prática, isso fica quebrado, porque tu vai ter algumas de 30, outras de 1 minuto. Então, a sugestão é fazer padrão 30 segundos para todos. Estamos de acordo? 30 segundos. De acordo. Sim, eu concordo também. Doutor Gilmar Gai, que nos ouve também, boa tarde. Já havia saudado antes. Divulgação, então, do plano de mídia. O cartório eleitoral divulgará nos grupos de WhatsApp. Nós temos 2 grupos, um grupo chamado Informações Eleitorais, onde estão os partidos e representantes dos partidos e coligações, também seus advogados, e um grupo chamado Imprensa Eleitoral, onde estão as emissoras de rádio, também jornal e portais. O plano de mídia do sistema eleitoral. Já na sequência, a gente já está, essa parte formal está quase terminando, a gente faz o sorteio e já coloca lá no sistema, ok? Especificações da propaganda em rede e inserções. Então, os arquivos de áudio vão ser gerados em formato MP3. Morcelli, de acordo? Neri, Diogo? De acordo. Chorélio Espanhol também, MP3, formato padrão. De acordo, Chorélio? Ok, pode ser assim. Obrigado. Aqui fala a questão do número de cópias, então tem alguma regra específica aqui do número de cópias. Então, quando for feito o envio, tanto por e-mail ou entregue presencialmente, tem que ter a identificação. Se é propaganda em rede ou se é inserção. O nome do partido, o título da propaganda, o tempo. Então, toda essa especificação que está prevista na resolução 23.610 deve ser utilizada para identificar a propaganda que vai ser enviada. E aí tem a questão importante que nós havíamos falado antes, que é o prazo para a entrega dos materiais. Tanto para propaganda em rede, quanto para inserções, a ideia é que o limite seja até as 17 horas do dia útil anterior ao da veiculação. Então, propaganda na terça, na quarta, na quinta, entrega na segunda, entrega na terça, sempre um dia antes. Propaganda da segunda-feira, entrega na sexta-feira anterior. E também não haverá entrega de materiais aos sábados, domingos e feriados. Certamente esse horário ele já foi utilizado em 2016, funcionou, e aí por isso a sugestão de horário limite. Senhores representantes dos partidos e das coligações, alguém não está de acordo? Ou pelo menos uma pessoa que esteja, um representante que esteja de acordo, só dá um ok aí para a gente saber que está funcionando a nossa reunião. Muito obrigado. O senhor Delcio fez sinal positivo? Isso. O senhor Gilmar também está fazendo positivo lá, obrigado. Eu faço um parêntese rápido. Quando nós fizemos reuniões lá, quando eu participava da reunião lá de casa, era sempre muito melhor a internet, não dava essas travadas. Aqui no cartório está travando, infelizmente. Mas é o que nós temos. Vamos lá. Aqui eu acho que foi o Diogo. Marcel. Uma questão antes. Sim, Diogo. Deixa eu fazer um pedido. Como vai ser por e-mail, é algo que nós vamos experimentar uma coisa diferente. Deixa eu fazer um pedido se o cartório poderia ajudar a melhorar para que não haja problema. É que o cartório disponibilize um e-mail
com todo o material que for enviado para as emissoras, ele seja colocado como cópia nesse e-mail enviado para o cartório. Então, com as coligações mandarem material, elas enviem com cópia esse material para o cartório, ou que o cartório disponibilize um outro e-mail, alguma forma, para evitar, Maciel, eu mandei tal e-mail e saiu outra publicação. O que você acha, Maciel? Eu acho que você ajudaria a resguardar as emissoras para evitar algum problema. O doutor Antônio pode confirmar, doutor Antônio, não haveria nenhuma ingerência, nenhum envolvimento do cartório, apenas uma cópia para arquivamento para uma eventual discussão posterior. O cartório não precisaria fazer nada. Doutor Antônio, Vossa Excelência vê algum impedimento nisso? Maciel, se eu pudesse ponderar um pouco a partir da provocação do Diogo, é bem interessante essa ideia, o porém é que daí eventualmente vai-se para o cartório também o anexo do arquivo de áudio, né? E que às vezes, dependendo da quantidade de arquivos que vão anexados no e-mail, pode acabar lotando a caixa de e-mails do cartório, né? Não sei quanto que é a capacidade de armazenamento do e-mail do cartório. Então, dali a pouco pode inviabilizar algum tipo de atividade, tem que se eventualmente esclarecer isso. Porque a gente sabe que, por exemplo, aqui dentro do Ministério Público, a nossa caixa ela tem um limite, né? Então, de tempos em tempos, a gente tem que fazer limpeza para alguns e-mails maiores que vêm com um anexo um pouco mais vultoso em tamanho, ele acaba, né, inviabilizando que se receba mais. Doutor Daniel, obrigado pela sua participação na minha pergunta. Eu acho que nós temos aqui, junto na reunião, representando uma coligação que tem empresa de informática, que é o Rafael Jacques. Ele poderia dizer se tem condição de se montar um e-mail para isso ou não. Acho que tem como lhe ajudar nessa opinião, Rafael. Só dando uma opinião, só opinião, né, gente? A criação de um e-mail através de um servidor gratuito que não tem limite de tamanho na caixa de e-mail seria a solução. Naturalmente que essa criação deveria ser através do cartório, que mantinha a senha desse e-mail para seu controle, que os outros nenhum deveriam participar dessa etapa. Não é um e-mail específico do tribunal, do cartório eleitoral, da Justiça Eleitoral, mas é um e-mail que tem a mesma segurança, assim, de nível de invasão, e isso não seria problema. Claro que, naturalmente, o Marcel que deveria providenciar a criação e uma senha ficaria apenas com eles. E aí teria o armazenamento de tudo isso ao final da campanha. Seria um lado bom, teria já todo o arquivamento das mídias, né? Doutor Antônio... Você que resolve agora, Marcelo. Eu não ouço o doutor Antônio. Doutor Antônio, eu vejo Vossa Excelência, mas não estou lhe ouvindo. Vamos ver se agora vai. Eu não sei se é só eu que não estou escutando nada. Não sei se é a minha internet aqui. Senhora Nara, eu lhe ouvi agora. Diogo, eu não estou conseguindo ouvir agora o doutor Antônio. Eu vou conversar com ele e dou uma resposta para todos sobre essa questão. Eu concordo que a sugestão é importante. Gostaria que... Vai colocar em ata isso, Marcel? Sim. Tá. Marcel? Sim. Marcel, essa questão seria por e-mail, mas no caso de ser uma entrega eventual do pendrive, não haveria essa necessidade de levar no cartório, então, né? Não, porque daí vocês vão ter o recibo físico da emissora. Ok. Obrigado. Viu, Marcel?
O doutor Antônio me respondeu aqui que está tentando mudar o áudio dele lá. Diga, Diogo. Deixa eu só informar o Delcio também, para outras coligações, que o prazo para entrega, né, se for em pendrive, a emissora tem que pegar o pendrive, tem que colocar no computador, tem que escutar e conferir se a lista dos candidatos que está ali para ser vinculada, ela está igual à lista. Então, tem que lembrar que às 5 horas da tarde tem que ser antes desse horário, para que possa o funcionário vir a escutar e conferir o pendrive. Isso pode levar alguns minutos. Marcelo, está me escutando agora? Sim, doutor Antônio, agora eu ouço. Ah, que bom. Veja só, quanto à proposta do e-mail, eu não sei se teria muita utilidade, porque a gente teria uma confirmação de que foi enviado um e-mail com um arquivo de áudio pelo partido, só que o simples fato de nós termos recebido esse arquivo não implica necessariamente que a emissora de rádio também tenha recebido, porque informática, da minha experiência, eu noto que não é porque o meu e-mail, assim, o e-mail que foi enviado para mim funcionou, necessariamente o e-mail que foi enviado como cópia para um outro e-mail também necessariamente teria chegado lá. Eu creio que a melhor opção realmente é tentar enviar com tempo para que seja dada uma resposta pela emissora. Talvez uma sugestão melhor, se for o caso para fins de confirmação, seria no próprio um grupo do WhatsApp, talvez, em que tivesse o representante do partido e a emissora, e ele pedisse lá a confirmação, se achar que a confirmação por e-mail está demorando mais do que o desejado. Porque eu não sei se serviria como garantia de que foi recebido. Se a Justiça Eleitoral recebeu o e-mail, está certo que a emissora também recebeu esse e-mail. Doutor Antônio. Oi, Diogo. Tudo bem? Boa tarde. Deixa eu lhe passar só. Obrigado pela sua resposta. É somente para confirmar, doutor Antônio, que o e-mail do dia X é o mesmo e-mail que recebeu a emissora e o cartório. Porque a gente sabe que a internet hoje tem muitos subterfúgios, né, para algumas pessoas, e a gente sabe que as eleições estão cada vez mais avançando na tecnologia, então somente para dar mais idoneidade. O dia X, a emissora recebeu o material e o cartório também recebeu, só para eventualmente, futuramente, confirmar. Está aqui o material que foi no dia para o cartório e o mesmo material que foi no dia da emissora, para evitar um erro de publicação, somente para isso. Só para confirmar que quando for divulgada a mídia, que a gente possa confirmar se foi divulgada a mídia correta, no caso, então, no dia seguinte. Não, então nesse ponto eu acho que é uma boa ideia, realmente, mas eu acho que quanto com relação ao que o doutor Daniel mencionou, eu acho que pode ser feito como sugerido, ser criado uma conta de e-mail diversa da nossa oficial da zona, porque realmente é um e-mail bem limitado, esse que o TRE fornece. Eu creio que ele não tenha muita capacidade. Providenciarei a criação, então, de um e-mail no Gmail, Rafael, acho que pode ser, né? Tem 2 GB, se não me engano. Mais positivo. Vou criar, então, esse e-mail e coloco na ata para que as mensagens de e-mail sejam enviadas com cópia para o e-mail do cartório eleitoral, não o e-mail oficial, mas o e-mail lá do Gmail. Eu tenho mais uma questão, Marcelo, se tu me permitir usar a palavra. Sim. Eu tenho uma questão que eu fiquei pensativo, é sobre a questão do pendrive, que foi citado pelo Dr. Delcio. É importante lembrar que nas outras eleições era entregue uma mídia física não volátil, né? Sim. E o pendrive é uma mídia física volátil. O envio do e-mail é não volátil, porque após eu enviar o e-mail eu não posso alterar o que já foi enviado. Então ele se assemelha ao CD, que é não volátil. Nesse contexto, eu não sei se o pendrive é uma boa alternativa, porque ele pode ser entregue algo
e que pode ser dito que foi entregue outro algo. Então, apenas eu estou sendo, daqui a pouco, excessivamente seguro no que estou falando, mas, pelo fato do pendrive ser mídia volátil, eu não sei se seria um caminho a entrega para o pendrive. Talvez fosse o caso de entregar em CD de novo. Tecnicamente, exatamente, é possível receber em CD ainda, Marcelo? Sim. Diogo? Tem. Então, senhor Hélio Espanhol, o senhor consegue receber ainda os arquivos? Não, o senhor vai receber por e-mail? Nós vamos receber por e-mail. E nós damos segurança de que vai funcionar desde que receba. A minha secretária que vai fazer, está aqui na minha frente, está me dizendo, recebeu, ela já manda a confirmação de volta, com a segurança que se o partido mandar, nós vamos receber e vamos rodar. Perfeito, obrigado. Neri, se eventualmente for feita uma entrega em CD, você consegue trabalhar. Tem condições, sim, perfeitamente. Tá, então eu vou voltar aqui na ata. Rafael, resolvemos daí a questão, né? Sim, acredito que tecnicamente agora a gente fica completamente seguro. Desculpa voltar a esse assunto, Marcel, mas apenas me veio isso agora quando a gente falou de pendrives. Então, aqui, especificação da propaganda em rede de inserções, CD. Então, está escrito aqui, o formato vai ser entregue em CD. Quando for entregue presencialmente, se faz entrega através de um CD no formato MP3. O e-mail do cartório, depois eu vou fazer a criação desse e-mail lá no Gmail para fazer o registro aqui. As emissoras de rádio também precisam dizer quem vai ser responsável. Bom, a gente já recebeu os e-mails lá em cima, né? Então, como vai ser por e-mail, os e-mails já estão informados, não precisa dizer o nome da pessoa. Se for presencial, lá na NWPAN, é o Neri ou o Alisson. Lá na Sorriso, Aniele. Aniele ou Marilene. Aqui na Clube FM, na Sul Brasileira, Diogo, se excepcionalmente for feita alguma entrega presencial, quem pode receber? Mandei no teu WhatsApp lá. Diogo, Carline ou Edna. Desculpa, Diogo, é muita informação, não consegui acompanhar lá no... Ou Edna. Fica tranquilo. Edna aqui com D mudo. Da mesma forma, os partidos e as coligações devem informar quem são as pessoas responsáveis por fazer a entrega ou o e-mail que vai ser usado, então, para fazer esse envio. A legislação fala, eu estou destacando aqui na tela da ata, que os partidos têm até o dia 7 de outubro para enviar essa informação para as emissoras de rádio. Eu só vou mudar aqui a ata. Os partidos e coligações devem informar até o dia 7 de outubro o nome dos representantes autorizados, nome dos representantes ou então veja que os partidos devem informar até o dia 7 de outubro o nome dos representantes e o e-mail. Então pega. Autorizados para efetuar a entrega em vídeo. Tem o tempo de permanência também do material, 20 dias para emissoras de 1 kW e 30 dias para as demais emissoras. Os mapas de mídia devem ser entregues até às 14 horas. A gente tinha aqui referência do ano anterior.
que é aquela questão de quais vereadores, por exemplo, que vão ter acesso às inserções. Estamos de acordo? Repete a questão, por favor, Marcial. É importante que os partidos e as coligações têm que montar um mapa de um mapa de mídia das inserções dos seus vereadores, porque para prefeito e vereador, prefeito e vice são sempre os mesmos. Então o partido vai ter direito a 5 inserções de vereador. Qual vereador que vai apresentar, que vai aparecer? Então, esse plano de mídia dos vereadores tem que ser apresentado já com antecedência, né? Se vai ser alternado, se vai ser sempre os mesmos, porque isso daí fica a critério do partido. Quais os vereadores que vão ter acesso às inserções? Então, esse mapa de mídia também tem que ser entregue com antecedência. Marcial, por ocasião da entrega desse material via e-mail ou mesmo por CD, então, agora em MP3, deverá ser entregue juntamente essa planilha de irradiação, de veiculação dos partidos, indicando os candidatos. Exatamente. Será feita, sim. É uma pergunta. Por exemplo, o partido A colocaria o número do candidato logo em seguida ou o nome, para a gente poder se orientar? Olha, Neri, isso acho que o nome fica mais fácil, mas é questão só de deixar muito claro esse mapa, como vai ser feito, né? Nome ou número do candidato? Nome ou número, exatamente. Por partido. Exatamente. Por partido. Por partido. Vamos lá, então, para fazer o sorteio da ordem de aparição dos partidos no primeiro dia da veiculação. Lembrando que nos dias seguintes é feita a alternância. Então, quem aparecer por último no primeiro dia vai ser o primeiro no dia seguinte. Depois vai sempre, nos dias seguintes, vai sempre alternando. Eu vou pedir ajuda para o Morcelli aqui para mostrar para todos. Vamos levar lá na outra mesa? Pode ser? Então, eu fiz aqui os bilhetinhos. Panambi, vamos ver se o foco vai me ajudar aqui. Panambi para todos, PSC, PSD. Vamos segurar a caixinha na frente aqui, para ver o que está botando aqui na caixinha. Todos por Panambi. Juntos para Panambi seguir em frente. E o Partido dos Trabalhadores. Doutor Maciel? Sim. Doutor Maciel, Hélio Espanhol aqui da Clube. Sim. Eu vou pedir licença aos senhores e aos demais, o juiz, o senhor promotor, que eu tenho uma outra reunião eleitoral na outra unidade aqui da Clube, na região lá da Alta da Serra, e estão me chamando lá na outra reunião. Mas eu aceito o que for tratado na sequência aí. Muito obrigado. Agradeço. Muito boa tarde. Agradeço, bom trabalho aí também. Então, muito obrigado para os senhores também. Muito obrigado. Temos os 4 partidos aqui. A minha mão é grande, está tapando aqui, para ninguém enxergar o que está aqui dentro. Por favor, Marcelo, puxa um aí. Vou pegar aqui debaixo. Aí. Esse aqui é o primeiro. Isso. Quem vai aparecer por primeiro no primeiro dia? Panambi para todos, PSC, PSD. É o primeiro. Ok. Depois, por favor, já na sequência. Na sequência, todos por Panambi, Democratas, PP, PSDB, PTB, Republicanos. Mais um. Partido dos Trabalhadores, PT. E, naturalmente,
aqui. Juntos para Panambi seguir em frente. MDB, PDT, PL, PSL. Isso aí. Então, eu vou escrever aqui já na ata. Ok. Sobre as sobras das inserções, nas inserções, quando a gente fizer a distribuição, nós temos 10 partidos ou 11 partidos. Já vou confirmar aqui para os senhores. São 12 partidos que têm candidatos a vereador em Panambi. E nas simulações que eu fiz, devem ser 6 sobras. Aqui, 6 sobras. Essas sobras, nós teríamos que sortear para quem elas vão, ou decidir por não usar, ou decidir por usar, muito embora aqui nós temos as coligações, né? Então, a minha sugestão é a gente não utilizar essas sobras, porque representa menos de 0,5% do total das inserções. Estamos de acordo com a sugestão? De acordo. De acordo. De acordo. Eu vou tirar do maiúsculo aqui para não... Então, depois, quando a gente identificar as sobras, vai aparecer aqui. Realizada a distribuição, optou-se por não distribuir as sobras. Então, nos dias seguintes vai ser feito o rodízio. E agora a gente só precisa sortear, então, das inserções, se vai ser primeiro para vereador ou primeiro para prefeito. Então, temos o cargo de prefeito. Vamos dobrar aqui para botar aqui dentro. E também vereador. Essa em relação à propaganda de inserções. Inserções, começando com vereador. E, naturalmente, na sequência, para prefeito. Uma pergunta, Marcial, se possível agora. Sim. Pode falar, A questão Nelly. das inserções, elas são distribuídas por blocos, né? Sim. Das 5 até o meio-dia, meio-dia 6, e das 18 até as 24. Obrigatoriamente eu tenho que começar nesse horário pela manhã ou posso começar a partir das 7 horas? Para mim facilitaria, e eu acho que até para a audiência, a partir das 7 horas da manhã, nesse caso, não a partir das 5. É que o horário obrigatório a partir das 5 horas da manhã. O horário previsto na resolução é das 5 às 11. Deixa eu vou achar aqui. Não pode... Das 5 às 11, das 11 às 6. Poderia começar às 7 horas? Sim, mas era assim. Se eu começasse às 7, com o mesmo número de inserções até às 11 horas. O restante continuaria normal. Algum problema? Doutor Antônio? Na verdade, eu creio que não haveria problema, até porque quando a resolução ela fala em 5 às 11, na verdade o que ela faz é distribuir essas inserções em 3 blocos
para que a emissora de rádio não concentrasse todas as inserções num determinado horário, ou pelo menos numa determinada parte do dia. Então, eu creio que sendo respeitados os blocos, fica a conveniência da emissora inserir, de acordo com a sua programação, essa propaganda eleitoral. Então, se Muito obrigado, doutor. O radialista quiser inserir todas as inserções a partir das 7h10, né? Porque até as 7h10 é a propaganda em rede, né? Isso. E então, se a partir das 7h10, desde que até as 11 sejam inseridas todas essas inserções que devem ser feitas no primeiro bloco, não vejo problema quanto a isso. Entendido. Muito obrigado, doutor. Diogo. Ô, Marcel, deixa eu perguntar para o Neri e para o Morcelli, já que sobrou só nós três, vocês não achariam interessante da gente fazer a divulgação dos blocos nos mesmos horários das 3 emissoras, ou das 4 seria, né? Se nós se acertássemos e colocaríamos todos no mesmo horário. Não entendi a tua colocação, Diogo. Todas as emissoras fazerem os blocos nos mesmos horários. Eu acredito que não daria certo, porque numa emissora tem um determinado programa e na outra tem outro horário, né? Em que a gente não pode, não tem como colocar. Então, eu acho que cada emissora coloca conforme consegue. Concordo com o Morcelli. Acho que para os candidatos também é melhor. Isso. A propaganda aí por inserção, na verdade, ela é feita para que seja inserida no intervalo dos programas, realmente, né? Então, eu creio que fica difícil conseguir conciliar a programação de todas as emissoras para que sejam feitas essas inserções ao mesmo tempo, né? Só achei que ia ficar bonito. Ia ficar muito bonito, mas tudo bem. Não, bonito ia. O problema é viabilizar, né? Mas, enfim, só para... Aqui nós temos os esclarecimentos finais. Antes de eu montar rapidamente lá no sistema horário eleitoral. Havendo desistência de partido, coligação ou indeferimento, havendo desistência ou indeferimento na eleição majoritária, os tempos serão redistribuídos entre os concorrentes remanescentes, mantendo-se a ordem estabelecida no sorteio de hoje. Da mesma forma, nas eleições proporcionais, se um partido ou coligação deixar de concorrer definitivamente, em qualquer etapa do pleito, será feita nova distribuição dos tempos. Ainda de ocupação do horário dos candidatos, nos termos do artigo 77 da 23.610, compete exclusivamente aos partidos e às coligações distribuir entre os seus candidatos os tempos que lhe forem destinados. E as demais regras estão estabelecidas, então, na 23.610. Ainda não vou colocar o horário de encerramento. Não sei se é pertinente essa correção, porque ali constou a coligação proporcional também. Não sei se foi reaproveitada essa ata de algum outro modelo antigo. Onde, doutor Daniel? No primeiro item aqui, desistência de partido. Nas eleições proporcionais, aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta linha. Da mesma forma, nas eleições proporcionais, se um partido ou uma coligação deixar de concorrer definitivamente. Perfeito. Se um partido deixar de concorrer. Muito obrigado, doutor Daniel. De fato, essa ata foi reaproveitada e os colegas de Porto Alegre também não viram isso. Eu não vi. E não que fosse talvez mudar muita coisa, né? Estava errado. Muito obrigado. Eu salvei aqui a ata. Okay. Antes de colocar o horário de encerramento, vou compartilhar a tela do sistema que a gente utiliza. E nesses anos todos que estou aqui no cartório eleitoral, é a primeira vez que isso vai ser feito ao vivo para os partidos. A gente sempre fazia isso depois no cartório eleitoral. Então, é a primeira vez que os senhores têm a oportunidade de acompanhar essa distribuição. Vamos ver se eu ainda estou logado no sistema. Então, a primeira opção é selecionar aqui o ambiente. Selecionei o ambiente de Panambi. Vou
eu marquei reiniciar dados, reiniciar sistema, e aí o sistema retornou que não existem importações para reiniciar. Importar dados de candidato, então todos os candidatos que aparecem no Divulga Candi, que estão no nosso sistema de candidaturas. Importado com sucesso. Propaganda em rede, ordenar, distribuir. Aqui, então, o nosso sorteio. Panambi para todos primeiro, depois todos por Panambi. E depois juntos para Panambi seguir. Mas olha que coincidência. Vou conferir aqui. Panambi para todos, todos por Panambi. Ok. E aqui, então, a questão que muitos dos senhores estavam aguardando, que é o tempo que cada partido coligação tem acesso. Coligação Panambi para todos tem 1 minuto e 16 segundos. Coligação Todos por Panambi, 3 minutos e 28 segundos. Partido dos Trabalhadores, 1 minuto e 31 segundos. E a coligação Juntos para Panambi seguindo em frente, 3 minutos e 43 segundos. Eu já vou gerar o relatório dessa informação. Então, logo ao final da reunião, eu faço o envio para os senhores. Aqui também tem o relatório da distribuição do tempo. Eu vou esperar aqui atualizar o compartilhamento da tela. Nesse relatório, nós vamos ver a composição do tempo de cada coligação e do Partido dos Trabalhadores, em função do número de representantes. Então, depois os senhores vão receber cópia desses documentos. Aqui tem, por exemplo, então, a coligação Panambi para Todos, quantos representantes tem a coligação, quantos tem cada um dos 2 partidos que estão coligados, e quanto cada um deles contribuiu no tempo total do partido. Esses documentos eu vou mandar depois, já em seguida, pelo WhatsApp. Estamos montando, então, em tempo real a escala horária. Então, nesse relatório já vai aparecer para os 35 dias da propaganda eleitoral, os horários em que cada partido e coligação vai aparecer na propaganda em rede. Só estou esperando aqui o compartilhamento da tela atualizar. Está um pouco devagar aqui o compartilhamento. Agora sim. Os senhores devem enxergar, então, lá, o primeiro dia, 9 de outubro, sexta-feira, por ordem, o horário que começa e o horário que termina cada uma das apresentações. Esse documento também vai ser enviado pelo WhatsApp já na sequência. E agora as inserções. Nós sorteamos para aparecer primeiro o cargo de vereador. Foi isso, né, Marcelo? Isso. Primeiro vereador. Vereador primeiro. Então, aqui para prefeito, nós temos 2 sobras, que nós optamos por não utilizar as sobras. Ainda não aparece para vocês, já vai carregar aqui o compartilhamento da tela. O total, ao longo dos 35 dias, são 2.940 inserções para prefeito e 1.960 inserções para vereador. Então, são 4.900 inserções no total. São 70 minutos diários, dividido pelos 30 segundos, dá 140 inserções por dia, vezes 35 dias, totaliza as 4.900 inserções. Então, aqui já aparece a quantidade de inserções
que cada um vai ter direito. E para vereador, aqui a quantidade que cada partido tem direito, a quantidade de inserções que cada partido tem direito, para o total de 1.960 inserções. Aqui nós tínhamos 6 sobras que nós optamos por não utilizar. Montamos o plano de mídia. Agora vai aparecer aquele monte de letrinha lá que o pessoal da rádio gosta muito. Sim. Muito. Pena que o compartilhamento da tela está bem lento aqui. E também para vereador. Esse aqui foi o prefeito. É o primeiro que apareceu para prefeito, são 4 concorrentes. E para vereador, então, tem todos os partidos. Para vereador vai ficar mais colorido. Esses são os relatórios, senhores. Ainda não carregou aqui para vereador. Esses são os relatórios que depois eu vou mandar, então, para todos os partidos e também para os representantes da imprensa, que é o que a gente faz depois dos bastidores, utilizando o sistema horário eleitoral da Justiça Eleitoral. Só esperar carregar essa última tela. Para ti não parece ainda, Marcelo? Não? Não, ainda não. Só para prefeito, né? Sim, eu já gerei aqui para vereador. Aguarde. Acho que eu vou interromper o compartilhamento, vamos compartilhar de novo. Está bastante lento aqui o compartilhamento e não consigo fazê-lo de forma adequada, mas então eu fiz a mesma montagem que eu fiz para prefeito e vice-prefeito. Agora sim aparece então todos os partidos que participam e a distribuição ao longo dos 35 dias da campanha, as inserções de cada um deles. Esses documentos todos vão ser enviados então pelo WhatsApp. Então, o que nós temos pendente é a criação de um e-mail do cartório. A sugestão é que seja um e-mail. A sugestão é que seja um e-mail. O Rafael talvez possa nos confirmar. Um Gmail deve dar conta, né, Rafael? Positivo, positivo. E aí, eu, na sequência, depois, a gente tem agora na sequência a reunião com os partidos e imprensa de Condor, Santa Bárbara e Saldanha. Então, ao final da tarde, quando terminarmos essa reunião, eu crio, então, o Gmail e incluo na ata para ser enviado, então, para todos os senhores. Alguma última questão que tenha... De nossa parte, era isso? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma última questão? Eu posso falar? Por favor, não tenho nenhuma questão, assim, só um alerta assim, para as colegas dos partidos, não deixar para a última hora para entregar para as rádios.
porque a gente tem colaboradores, então é às 17 horas, sempre. Isso dá um trabalhão para colocar tudo para dentro da programação, para você colocar um mapa de radiação para outro dia. Se puder, não deixe para a última hora, para poucos minutos antes das 5 para entregar o material. Outra coisa é energia elétrica, né? A gente tem nosso estúdio na 7 de setembro, a torre tem no distrito industrial, pode acontecer falta de energia, claro. E isso será involuntário. A gente entra em contato com a Hidrofan, eles vão entender e eu acho que vão nos auxiliar nesse processo, mas isso pode acontecer. Eu gostaria de acrescentar também mais um e-mail no recebimento do material, se é possível. Sim, já vou fazer aqui, só um instante. Rádio Sorriso. Pode falar, Marcelo. Sorriso FM. Sim. Panambi. @gmail.com. A informação foi destacada ali na ata. Obrigado. Eu só quero fazer um pedido, eu também quero fazer um pedido, especialmente para os representantes dos partidos e das coligações. O horário eleitoral é um momento bastante importante, a propaganda eleitoral gratuita é um momento bastante importante, porque as rádios, enquanto concessões públicas, só podemos ter propaganda eleitoral no horário eleitoral gratuito. Então, eu peço que os senhores usem bastante carinho, bastante cuidado. Também. Nós sabemos que é um momento em que o que for dito vai para o ar, todos os eleitores vão estar ouvindo, pode eventualmente gerar um direito de resposta. Isso gera um trabalho adicional, um trabalho extra para todos os envolvidos e acaba sendo um desgaste que talvez desnecessário e vai demandar um tempo e às vezes o ganho que se tem com uma afirmação mais forte é menor do que o prejuízo que se tem com um direito de resposta. Então, peço bastante atenção a todos aí no uso desse espaço. Doutor Antônio... Marcel, o teu áudio no começo cortou. Vou repetir, então, rapidamente. Diogo, agora você me ouve? Desde o começo, por favor. Agora melhorou, mas a tua imagem parou, né? Mas o áudio está melhor agora. Vou pedir para o doutor Antônio registrar depois para o TRE. Vou pedir para o doutor Antônio registrar para o TRE, que a nossa conexão de internet aqui não está nada boa. Sim, Rafael, a ata, o link do vídeo, assim que subir lá no YouTube, hoje ainda a gente manda para os senhores. E eu só fiz um pedido, então, que esse tempo da propaganda eleitoral gratuita seja utilizado com bastante atenção, com bastante cuidado, com bastante carinho e bastante respeito, porque às vezes um eventual ganho com uma afirmação mais é menor do que o prejuízo que se tem com o direito de resposta, sem contar o trabalho que isso gera para todos os envolvidos no processo eleitoral. Doutor Antônio, nos ouve ainda, doutor Antônio? Oi, Marcelo, estou ouvindo sim. Então, agradeço ao Marcel pelo excelente trabalho desenvolvido. Realmente, ele mostra que domina bem a matéria, a utilização dos sistemas da justiça eleitoral. Agradeço a participação de todos e desejo a todos uma campanha eleitoral tranquila e sem maiores contratempos. Espero que o que foi acertado hoje dê resultado e que a campanha consiga transcorrer com tranquilidade. Obrigado a todos pela presença. Então, encerra a reunião. Até mais a todos. Muito obrigado, doutor Antônio. Excelentíssimo doutor Daniel Maccioni, também muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado a todos os presentes. Eu vou encerrar a gravação